gente precisa falar sobre a coragem de ser imperfeito e esse tema está sendo desenvolvido agora na minha cabeça, nesse exato momento, porque eu estou aqui gravando e esse livro da Bruna está na minha frente. Não sei se é bom, se é ruim, mas eu estava gravando sobre outra coisa e por fim não estava satisfeito com o que eu estava falando e sei lá, com a dinâmica que eu estava levando. E ainda sem saber o que o livro fala, porque eu realmente ainda não li, mas já gostei do título, né? Vem esse questionamento de qual é o quanto a gente paga caro por tentar ser perfeito, sabe? Por tentar estar sempre dentro do que as mídias e as outras pessoas tentam impor na gente que é correto, com se vestir, o que escutar, o que comer, o que fazer, onde ir. E quando você aceita a sua imperfeição, né? Aceita que você é só uma pessoa comum e não quer viver essa vida de, sabe, ser levado pela manada, de acompanhar tudo que as pessoas fazem. E isso tem um preço caro também, sabe? É um preço muito alto, porque você precisa assumir pro mundo e pior pra você que você é imperfeito, que as coisas que você faz, sabe, nem sempre vão ser boas, nem sempre vão ser corretas, e dentro disso tentar corrigir sua imperfeição para então chegar na sua perfeição ou na perfeição de algo, sabe? Eu acho que a gente nunca vai chegar a ser 100% perfeito, uma vez que é muito complexo. Talvez eu seja perfeito para mim, só que aí amanhã eu descubro que algo que eu pensava não condiz com o restante das minhas crenças, e aí eu meio que tenho que mudar. E aí uma vez que isso acontece, mostra que eu ainda era imperfeito. E aí depois de amanhã acontece a mesma coisa. Então a gente sempre está numa busca muito gigante de, sabe, tentar melhorar. Mas assumir que você não é, sabe, a pessoa completa, a pessoa que sabe sobre tudo, a pessoa que entende muito bem sobre o mundo e sobre a vida e como não ferir pessoas e como não ferir a si mesmo. Não faz sentido você achar que é essa pessoa, uma vez que você faz tudo isso, sabe? A gente todos os dias acaba ferindo alguém, a gente fere a si mesmo, porque a gente deixa os nossos desejos, as nossas vontades para trás, porque a gente tem que correr atrás de outras coisas. Como serviço, por exemplo, sabe? Ainda que não é escolha trabalhar ou não, né? A gente tem que trabalhar, uma vez que a gente tem conta para pagar e a gente quer ter um certo conforto. Existem outros modos, né? Sei lá, as pessoas que abandonam tudo e vão viver da arte na rua, só que elas buscam a felicidade dela de formas diferentes, mas elas também saem da zona de conforto total. Então é um mesclado muito grande, do tipo, eu posso abandonar tudo e viver da minha arte, pô, mas não sei jogar nada pra cima e catar, não sei se eu acender um negócio, pôr fogo, jogar pra cima, eu vou sair correndo, porque eu não vou ter coragem de ficar embaixo disso. Então eu não consigo abandonar o meu serviço para viver da minha arte, uma vez que eu não sei fazer arte. Mas eu também não consigo ainda abandonar meu serviço para fazer o que eu quero, porque o que eu quero ainda não rende um capital suficiente para me manter. Então eu preciso trabalhar mais essas coisas e ir vivendo essa minha vida, fazendo coisas que eu não quero. E eu já tô meio perdido, talvez, dentro do tema, provavelmente. Mas é meio que sobre isso quando a gente vai gravar sobre de improviso, assim, sabe? Quando a gente descarta o que a gente escreveu como tema e o que a gente meio que estudou. Então, largar tudo e sair da zona de conforto para fazer algo, sabe? E ainda assim, é o preço da liberdade, sabe? É abandonar tudo e aí você vai viver sobre julgamento de outras pessoas, pessoas que vão achar que você é um vagabundo porque você não trabalha, e pessoas que vão falar, sabe, tipo, ai, olha só, quer ganhar dinheiro fácil. Pô, não é fácil, né? Se fosse fácil todo mundo fazia. Então esse é meio que o preço da liberdade, de querer fazer o que você quer e é isso, sabe? Tipo, meter o louco e assumir que, pô, eu vou assumir minhas consequências aqui de todos os meus atos e vou pra cima de tudo. É muito louco isso, porque ontem ou anteontem a Bruna teve uma conversa sobre coisas que a gente precisa ir alinhando. E aí
conforme vai mexendo no ego, né, a gente vai entrando num modo de defesa, mas depois as coisas vão encaixando na minha cabeça. Eu até falei pra ela, tipo, vai falando, eu vou tentar me defender, mas fala, sabe? Porque meu ego vai falar primeiro de, olha, ela tá te atacando, hein? E eu sei que não é essa a intenção. Ela espera de mim que eu seja alguém melhor, como eu espero dela alguém melhor o tempo inteiro. Mas também é preciso entender sobre as mudanças, o que eu realmente mudo por mim, né? Obviamente eu tenho que pensar no que vai fazer bem para a pessoa que eu escolhi passar minha vida e para as pessoas que eu tenho ao meu redor também, e o que eu só mudo porque eu quero seguir o bonde, né? Eu quero meio que me tornar um escravo das mídias, de certa forma, porque elas impõem as coisas e eu meio que vou seguir. Então, quando eu me questiono sobre o que eu realmente quero, e aí eu vejo, eu tento melhorar, mas algumas coisas eu sei que, pô, se eu falar que eu tô tentando sempre, é sacanagem, nem sempre eu tô tentando melhorar algumas coisas, eu só tento quando vem a reclamação. Mas aí toda vez que vem a reclamação eu tento melhorar um pouquinho e, pô, é meio que a ignorância do meu próprio ego de não querer mudar, porque são umas coisas tão, sabe, fáceis de mudar, e eu fico preso e fico tentando achar justificativa para agir daquele mesmo jeito. Algumas coisas já são difíceis por si só, sabe, é só delas existirem já torna algo chato. E aí, ao invés de eu tentar tornar aquilo mais leve, eu tento tornar isso mais pesado, sabe, ao invés de eu tentar buscar uma solução para fazer aquilo de forma rápida e eliminar esse problema, eu fico, sabe, tornando aquilo um grande peso. Eu me torno um escravo das coisas que eu odeio, saca? É meio que isso, porque eu não consigo ser livre dessas coisas. Eu não consigo ser livre da ideia de que, sei lá, um dos pontos é sobre limpar casa. A gente sempre limpa a casa e a gente divide as coisas, mas eu meio que sempre torno isso algo muito pesado, sabe? E é uma parada que eu, na minha cabeça, meio que tipo, mano, só faz bagulho e tenta fazer o mais rápido possível, o mais bem feito possível, porque aí você não tem que voltar a fazer isso, sabe, daqui 5 minutos de novo, porque ficou mal feito. E se você tenta tornar isso de alguma forma, sei lá, mais leve, vai ser chato do mesmo jeito, porque limpar a casa é chato pra caramba. Mas você não fica com aquele peso de, sabe, puta merda, eu tô fazendo isso de novo. Então eu me torno refém das coisas que eu odeio, e as coisas que eu amo, tipo, eu deixo elas voarem, sabe? Eu meio que sinto que tinha que ser o contrário. Eu tinha que ser mais refém das coisas que eu amo, pô, porque eu gosto pra caramba de gravar vídeo, mas eu não torno isso um peso pra mim, sabe? Tipo, caralho, eu tenho que gravar vídeo, e não um peso ruim, mas um peso bom, algo que eu carrego dentro de mim. Eu meio que consigo tornar algo que eu gosto de algo chato, sabe? Parar pra gravar, parar pra falar, parar pra tentar pensar no tema e trazer coisas que eu pensei durante a semana, ou vi em algum vídeo, ou sei lá, alguma inspiração que eu tive, se torna algo ruim pra mim. Então eu preciso me libertar desses pesos das coisas ruins que eu seguro e trazer os pesos das coisas boas, sabe? Tornar algumas coisas mais frequentes, ir pra academia, e é muito chato, mas tá lá, é muito legal. Então eu não tenho que ficar pensando em, pô, acordar cedo e levantar e ir até a academia ruim. Não, é meio que, pô, eu tenho que ir lá, sabe, erguer peso pra caramba, fazer força e achar que tá tudo normal isso. Mas é legal, na hora que eu tô lá eu curto pra caramba, eu sinto que o meu corpo precisa disso e eu me sinto bem. Então, eu corrigir essas amarras que eu tenho na minha vida talvez torne a vida mais leve, e entender meio que tudo isso me mostra o quão imperfeito eu sou, né? E aí talvez eu esteja voltando pro tema do vídeo, não tenho a mínima ideia, mas mostra o quão imperfeito eu sou. E entender isso torna as coisas mais leves, entende? Tipo, é um ciclo eterno de, se você entende, você torna leve, se você não entende, se torna pesado. Mas se é algo ruim, é pesado. Se você não tenta aliviar, fica muito ruim. Se você tenta aliviar, só é ruim, não vai se tornar legal, mas vai ficar, tipo, beleza, tolerável.
Então, entender isso, e aí quando você faz isso, né, você meio que joga uma pressão para dentro de você, porque você começa a mexer em coisas que você não quer mexer dentro de você e entender o porquê que você é assim e, sei lá, coisas do tipo, aí você começa a voltar no passado, sei lá, desde a tua criação, e às vezes nem precisa voltar tanto, às vezes o negócio é muito recente que você consegue achar a resposta. Mas, quando eu busco a solução para as minhas imperfeições, eu sempre percebo que, tipo, obviamente eu tenho problemas que vieram, sabe, de, sei lá, não diretamente da forma que, sei lá, alguém falou comigo quando eu era criança, mas a maior parte, elas foram criadas por mim, sabe, tipo, eu fui criando isso ao longo da vida, e eu fui complicando as coisas para mim mesmo ao longo da vida. E eu preciso achar uma forma de que isso não se torne mais pesado. Eu preciso fazer com que essas imperfeições que eu tenho se tornem algo leve. Eu preciso mudar o rumo, né? Ditar outro caminho para minha vida, para que eu não fique preso nisso, sabe? Para que eu não fique me remoendo dentro das coisas que eu não quero fazer e dentro das minhas imperfeições e achando que um dia eu vou ser perfeito, porque eu também não vou ser. E sei lá, se eu quero ser também, eu acho que tudo que é muito redondinho, assim, é muito chato. Eu gosto dessa parada meio caótica. O caos, ele é legal, sabe? Tipo, ele te traz a necessidade de resolução. Então, isso me atrai muito. Eu gosto muito dessas ideias. Isso tudo é só uma grande confusão que tá na minha cabeça agora. Justamente porque o tema que eu ia gravar e eu tenho aqui escrito o roteiro não tá legal ainda, e talvez eu tenha que dar uma aprimorada. E eu não queria deixar vocês sem vídeo também, porque, como eu disse, eu quero começar a postar vídeo toda semana, 2 vídeos na semana, o que é muito difícil, vou ser bem sincero. Mas é necessário, então eu tenho que gravar e vai se tornar um hábito e vai se tornar algo muito legal dentro da minha vida, porque eu quero fazer isso virar uma realidade. E é aquilo, né? Tipo, a gente quer algo, então a gente meio que tem que se esforçar, que a gente se esforça tanto para outras coisas e para as nossas não. Então, esse é meu esforço. Às vezes vai parecer que eu não quero gravar e às vezes eu vou estar querendo. Mas às vezes vai parecer que eu tô querendo gravar e às vezes eu nem tava, sabe? Então, é meio que isso, é produzir pra caramba, é pensar o tempo inteiro, e é muito difícil pensar em coisas para trazer aqui, porque vai chegar em outras pessoas, e aí é meio que a parada como eu espero que as pessoas recebam é diferente de como elas vão receber, sabe? Eu ainda preciso entender melhor isso, porque às vezes eu fico preso nessa ideia de, pô, sei lá, eu falei ABC, mas a pessoa entendeu D e F. O quanto isso é um grande problema meu de falha de comunicação e o quanto é um problema dessa pessoa na falha da interpretação, sabe? Eu preciso me adaptar, ainda mais quando a gente produz conteúdo. As coisas que a gente diz, elas precisam ser, sabe, milimetricamente pensadas, ainda mais com essa onda que a gente vive, de tudo que você fala ser julgado pelo tribunal da internet, o que é chato pra caramba. Então, meio que tentar não ter medo disso e ter medo disso fica meio que entrelaçados, né? Então, eu ainda não sei o quanto eu tenho medo do julgamento desse tribunal, porque eu também não passei por isso ainda. E espero que não passe. Se passar também, eu espero que eu saiba resolver isso de uma forma, sabe, tranquila, sem deixar que isso destrua a minha cabeça, assim como destrói a cabeça de várias pessoas. E aí eu penso, talvez vá destruir minha cabeça, e eu tenho que me preparar para isso. Eu preciso trabalhar mais essas questões em mim, e isso não só para a internet, mas para o todo, assim, é receber uma crítica e aceitar que você é falho, sabe, entender que aquilo é uma imperfeição tua. Então, você tem que saber receber a crítica e falar, mano, é isso. O complicado da crítica, novamente, é que ela mexe no teu ego. Então, uma vez que ela mexe no teu ego, teu sistema de defesa, ele é ativado automaticamente. Você tenta achar argumentos, ainda que inválidos, para se defender de algo que você sabe que está errado, né? Então, sei lá, a gente vai viver nessa busca pela perfeição,
mas eu espero que seja a nossa perfeição e não uma perfeição que é imposta aí nas redes sociais de corpo malhadinho e rotina de, sei lá, os caramba de fazer coisas aí, e sim viver a nossa rotina e ter a nossa rotina, sabe? Ela é algo que talvez eu possa falar no próximo vídeo até, mas a gente consiga achar a nossa perfeição imperfeita dentro da nossa vida e dentro das coisas que a gente produz. Então, espero que tenham gostado ou que tenham ficado menos confusos do que eu enquanto eu falava, ou que talvez tenham ficado tão confusos quanto, porque aí vocês pensam também e aí fica todo mundo nesse globo de pensamentos e talvez alguém ache uma solução para alguma coisa, que se é que alguma coisa tem solução, e comenta aí, sabe, tipo, qual é a minha solução para, sei lá, só comenta alguma coisa, isso ajuda no engajamento, isso é bom para mim também, e é bom para vocês, porque se vocês assistem, vocês gostam de mim, se vocês gostam de mim, vocês querem ver meu bem, então ajuda a engajar esse vídeo, beleza? Então curtam, comentem, compartilhem, espero que tenham gostado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande beijo e tchau!